Olá, voltando aqui na parte 2 da nossa entrevista, né, com o doutor Júlio, e passando aí para a Camila, né, para a gente continuar a nossa conversa. Doutor, a gente tem visto muito, né, em todos os meios, né, midiáticos, a questão da fala, né, de muitas autoridades sobre o uso, né, da cloroquina para tentar combater aí o vírus, né, Covid-19. Aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, né, qual o efeito da cloroquina no combate ao vírus, o que é, né, cloroquina e quais seriam talvez os pós e contras, né, dessa medicação. Bem, esse talvez seja um dos temas mais controversos, não tanto pela ciência, mas do ponto de vista político e ideológico, e também por interesses comerciais ligados aos Estados Unidos. A cloroquina e o seu derivado chamado hidroxicloroquina, uma modificação da molécula, são medicamentos bastante úteis, bem antigos, usados no tratamento da malária e também, em alguns casos, de artrite, de processo de artrite reumatoide ou de lúpus, né, nas abordagens das doenças reumatológicas, aquelas que afetam as articulações e outras estruturas do nosso corpo. Logo no surgimento, quando surgiu o Covid, já nos primeiros meses, houve a divulgação por parte, principalmente, do governo norte-americano e do seu presidente Donald Trump, que eles iam utilizar a hidroxicloroquina de uma forma ampla, né, nos pacientes graves e depois nos pacientes sadios. Aqui no Brasil também houve uma cópia, né, como o nosso presidente costuma fazer, do presidente Trump, dizendo que todos deveriam tomar cloroquina. E essa questão foi motivo de muita, e é motivo de muita controvérsia ainda, né? Alguns estudos que saíram no início, alguns protocolos no Brasil e no mundo, pareciam indicar que havia um benefício na abordagem dos pacientes com um quadro mais avançado. Nas últimas semanas, principalmente há cerca de 3 semanas, saiu um estudo de várias universidades, John Hopkins, Universidade dos Estados Unidos, na Inglaterra, na própria Organização Mundial de Saúde, com cerca de 12 casos, 12 estudos muito importantes, colocando que não há nenhuma evidência robusta, concreta, importante, que mantenha ou que indique, que consiga embasar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Ou seja, apesar do seu preço e de ser útil em outras enfermidades, não existe embasamento científico atual que corrobore, que permita o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Inclusive, outros estudos importantes indicaram que o uso dela foi mais maléfico, ou seja, trouxe mais problemas do que benefícios, certo? E que estudos anteriores que haviam indicado ou dito que era importante o uso, não eram estudos confiáveis, haviam vários erros metodológicos na condução desse estudo. Então, do ponto de vista de ciência, que é mais importante do que a minha opinião de qualquer médico, profissional de saúde, ou do que um presidente, seja ele mais ou menos sociopata, do ponto de vista de ciência, o que nós temos hoje de comprovação é que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina não é o recomendado neste momento, a não ser que saiam outros estudos a respeito. Estudam-se hoje dezenas de medicamentos, na China, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo, junto com a questão da vacina. Vários protocolos estão em uso. Nenhum deles ainda dá para dizer que é totalmente confiável. Então, hoje, o principal
na abordagem desta pandemia do Covid é o isolamento social, quando estiver indicado, dependendo do número de casos confirmados e mortes, junto com cuidados, como a gente comentou, em relação à higiene, à distância, ao uso de máscara, né, e ao fortalecimento da imunidade das pessoas, certo? Assim que tivermos, seria muito legal se a gente pudesse usar cloroquina e hidroxicloroquina, que é um medicamento barato. Infelizmente, não há comprovação científica para tal. E, infelizmente, também, hoje, os principais presidentes, né, o principal presidente de uma potência mundial, ainda recomendando isso, ou agora ele já está abandonando, inclusive, porque ele viu que era besteira, realmente, não tinha embasamento. Mas, infelizmente, o nosso presidente brasileiro ainda falando isso aí sem embasamento científico. Eu acho que é uma coisa que vai na contramão do que a ciência e os mais importantes experts, né, e especialistas do nosso país dizem. Oh, muito obrigada. Doutor Júlio, uma última pergunta, apesar assim, né, que vem surgindo aqui várias, mais uma última, porque eu acho que é muito importante, ainda mais para o senhor, né, que é médico, trabalha, né, no Sistema Único de Saúde, tem muito tempo de experiência. Qual seria, assim, dicas que o senhor acredita que é importante para a gente falar para a população em geral, mas principalmente os adolescentes, né, estudantes, de uma forma em geral? O que você acha que é importante eles seguirem mais, assim, né? Ou pelo menos algo que não está sendo tão falado, além de fugir, por exemplo, das fake news. Sim, eu acho que reforçar, principalmente entre os adolescentes, né, que caminham bastante juntos, que interagem bastante, né, que estão cansados às vezes de ficar nas suas casas ou mais isolados, que não tem aula, pelo menos presencial, que é importante reforçar as medidas preventivas já comentadas aqui, com a higiene, o distanciamento, o uso de máscaras, e, ao mesmo tempo, ajudar aqueles que estão em casa, aqueles que o cercam, e o estudante sempre vai ter um conhecimento maior do que aquele que não pôde cursar ou, né, a escola, ou que tem uma escolaridade baixa, e principalmente os mais idosos. Então, acho que o estudante tem um papel de orientar, de ajudar, de colaborar, né, na sua família, com os mais idosos, com aqueles que o cercam, com aqueles que trabalham muito e muitas vezes não acompanham as informações que os escolares têm acesso. Ao mesmo tempo, acho que algumas medidas ajudam além das medidas preventivas, algumas medidas ajudam na questão da imunidade, né? Nós sabemos que alguns aspectos da alimentação são importantes. Aqueles que puderem ingerir menos açúcar, menos carboidratos, menos refinados principalmente, esses carboidratos usados em grande quantidade, eles diminuem a imunidade, eles prolongam o aspecto inflamatório. Alguns alimentos são bastante úteis, né, como o gengibre, a cúrcuma, né, ou o açafrão da terra. A vitamina C que a gente encontra na acerola, no limão, na laranja, no caju, na goiaba, né? Não precisa estar comprando vitamina C. O zinco também aumenta a imunidade, né? E o zinco não precisa estar comprando, você pode encontrá-lo nos peixes, nos frutos do mar, nas castanhas, né? Quem puder ter acesso a esses alimentos, né? E quem puder comer alimentos mais integrais e sem agrotóxicos, alimentos orgânicos, quem puder ter acesso a isso, eu acho que é bem importante, porque a gente fortalece a nossa imunidade. Quem puder ingerir mais líquidos, água que seja, beba bastante líquido. Quanto mais urina, quando a gente mais urina, mais a gente limpa o nosso intestino também, a bexiga, o sistema urinário, e elimina radicais livres e oxidante, elementos oxidantes. Isso tudo ajuda a nossa imunidade a fortalecer e que a gente não seja tão afetado, não só pelo Covid, né, mas também por outras enfermidades. Então, dormir bem, dormir 7, 8 horas por noite ou durante o dia, né, evitar a ingestão de muito álcool, né, principalmente abaixo dos 18 anos. Quem estiver fumando, não fumar ou entrar em grupos, né, para superar a dependência do tabagismo.
Eu acho que são aspectos, fazer atividades físicas, mesmo em casa, alongamentos, né? Se movimentar é fundamental. Ter uma boa alimentação, né? Com aquilo que a gente pode dispor, evidentemente, conforme a renda, o acesso, mas evitar muito refri, muitos açúcares refinados, carboidratos refinados, né? Valorizar os nossos sucos, as nossas frutas, água que seja, para que a gente tenha uma melhor imunidade e consiga superar essa pandemia e outras enfermidades. E nós somos uma população legal, com acesso, com muita capacidade de superar, né, dificuldades como a nossa história já demonstrou. Então, a juventude, vocês professores, professoras, têm um papel fundamental, que é para começar a dar o exemplo e transmitir esse conhecimento adiante, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? As pessoas sempre escutam mais quem estuda, quem é professor, quem é profissional de saúde. Eu acho que nós temos um grande papel, não só na abordagem de quem está doente, na prevenção, na aplicação de vacinas, de tratamento, mas também em compartilhar conhecimentos. Compartilhar conhecimentos é uma das principais armas e atitudes preventivas. É isso aí. Que bom, então a gente encerra, né, o nosso vídeo de hoje, agradecendo a participação, né, do Dr. Júlio. Que conhecimento maravilhoso, né? E sabedoria e simplicidade para passar, que é o mais importante, né? E aí eu me despeço daqui da Bahia. Um beijo, tchau. Um abraço, doutor Júlio. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço nesse domingo e estamos à disposição, a hora que for necessário, para conversar com essas destacadas professoras baianas e mineiras, né, que, além de muito simpáticas, parecem são muito competentes, com certeza. Tchau. Mais uma vez, obrigada.